Bom, então a gente vai gravar aqui. Eu vou ensinar como que faz esses raios de luz, esse efeito de luz aqui. Bem interessante, que você não precisa usar apenas nessa cena que eu estou fazendo, mas você pode também usar em outras cenas. E para começar, a gente tem que arrumar algumas coisas antes aqui, para poder fazer esse nosso trabalho. O primeiro, eu vou abrir o compositor aqui embaixo, na linha do tempo. O primeiro é o seguinte: aqui na nossa camada de renderização, a gente vai ter que passar alguns dados para o nosso compositor do objeto que a gente quer pegar para editar apenas esse objeto, né? Porque senão ele ia editar todas as luzes da cena e tal. E a gente não quer isso, a gente quer apenas o sol. Então, para fazer isso, primeiro você vai ter que mudar para Cycles, tá? Então muda para Cycle, computação GPU, porque no Eevee não dá certo para fazer assim, desse jeito que eu vou fazer. Por que não? Eu vou vir aqui em propriedades da cena, vou vir em dados, e aqui eu tenho o index. O index, se eu desativar e ativar, e ficar ativando e desativando, ele desativa ali na camada de renderização. E a gente vai precisar dele para dizer qual objeto que a gente quer mexer aqui, né? Então, agora que a gente ativa esse índice de objeto e já vem aqui embaixo em leve e ativa o ambiente. O ambiente é para a gente poder pegar a textura de ambiente e depois juntar com essa textura aqui da luz. Depois a gente vai vir aqui em propriedades do objeto e agora a gente só tem que dizer qual objeto que a gente quer o índice. Então eu vou vir aqui na luz, o meu já está 1 no caso, né? Mas se não tiver, você muda o índice de passo para 1, tá? Beleza. Agora a gente vai começar a fazer o material, então vou apagar todos esses aqui que eu já usei antes, né? E vou deixar apenas o visualizador e a composição, tá? Então eu vou vir aqui em imagem, vou conectar e vou fazer o seguinte. Vou adicionar um identificador de máscara, porque a gente ainda não está pegando o index, né? Então vou conectar o index aqui no identificador de máscara e o identificador de máscara no visualizador. Eu vou fazer um render aqui, deixa eu só mudar a amostragem para bem pouco. E eu vou fazer um render aqui. Quando terminar, eu volto. Terminou aqui de renderizar e se eu fechar aqui agora vocês percebem no nosso editor de mapa, de composição, que o nosso sol está preto e o resto aqui todo está branco, né? E agora a gente vai adicionar 1. E por que aqui está branco e aqui está preto? Porque eu coloquei um índice aqui no sol, então ele identificou um objeto que tem um índice, que é o sol. E daí se eu pôr 1, né, ele vai focar apenas no sol, ou seja, o sol vai ficar branco, porque ele identificou a máscara. Agora eu vou apertar Ctrl espaço com o setinha do mouse aqui no compositor para ficar apenas no compositor. Feito isso, a gente vai adicionar um gaussiano rápido, então vem aqui Shift A, filtro e desfocar via filtro. Aí você conecta aqui na identidade de máscara, muda para gaussiano rápido, ativo relativo, e daí aqui, agora se eu pôr 1 e 1, ele vai dar essa desfocada, né? Que é bem interessante para um sol, tá? Vou mudar para o Y e vou pôr um número bem grande, né? Vou pôr 8, para o sol não ficar muito pequeno. Só que agora ele ficou muito embaçado, né? E se você quiser, você pode pôr uma gradiente de cores para ter um melhor controle aqui sobre o sol. Vou diminuir o branco, ó. Você vai perceber que o branco vai ficar mais forte. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. E beleza, a primeira parte está feita. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar a nossa cena aqui. Então para começar, vamos adicionar um misturador. Conectar aqui, mudar para adicionar. E daí vamos pegar a imagem e pôr aqui. Agora percebo que está indo, né? Porém, ele só pegou aqui o nosso mundo e o nosso sol. E para a gente pôr o ambiente e as demais coisas, como que a gente faz? Shift A, misturar novamente, ou você pode copiar aquele ali. E eu vou colocar adicionar de novo. Só que agora eu vou pegar o envolvimento, que é o ambiente lá. Deixa eu apertar Ctrl espaço. Lembro ambiente que a gente ativou.
É para isso que a gente vai usar ele agora. Então eu vou pegar o ambiente e vou pôr aqui no adicionar. Agora, deixa eu selecionar tudo aqui, puxar os editores um pouco para cá. Você percebe que o nosso sol já está trabalhando ok ali na cena, né? Então ele está com aquela iluminação que a gente deixou ali, que também já está bem interessante. E vale lembrar que se você quiser aumentar o valor dela, você aumenta, tá? Só uma coisa aqui, deixa no Y aqui, tá? Ou no X. Só que o X ele é mais compactado e o branco fica bem mais forte. O Y é um pouco mais equilibrado, ó. Beleza. Agora eu vou selecionar todos esses editores de nó aqui, do adicionar até o desfocar, e vou apertar Ctrl G e Tab para sair daqui. Agora a gente criou um grupo aqui para ficar mais organizado. Então a emissão do sol, digamos assim, está criada. Agora vamos para outra parte. A gente vai adicionar aqui um Shift A filtro e vamos adicionar um ofuscar. A gente vai usar o ofuscar para criar os raios do nosso sol. Então eu vou adicionar o alfa aqui no ofuscar e vou conectar ele no visualizar para focar apenas ele e eu explicar como ele funciona. Perceba que aqui eu tenho 4 estrias e se eu diminuir aqui o ajuste para 0, elas vão aparecer, né? E é basicamente isso que o ofuscar vai fazer para a gente aqui. Eu vou mudar a interseção para 5 e a interseção dele funciona basicamente como um tipo de uma qualidade, assim, né? Ó, se eu deixar no mínimo, ele fica essas curvinhas meio sem graça. E se eu deixar mais, ele vai ficar bem mais interessante. O máximo é 5, tá? E o mínimo é 2. Misturar, ele vai, digamos assim, misturar com o sol, né? Então se eu deixar no máximo, ele vai mesclar bastante os raios com o sol. Mas eu não quero deixar nesse valor, vou deixar no 0 mesmo. Deixa eu ver. Beleza. E aqui a gente tem o Smicer, que ele meio que dá uma fortificada nesses raios e também aumenta o tamanho deles. Eu vou deixar aqui no 958 mesmo. E vou fazer o seguinte, vou aumentar o número de estrias para 12. Vai carregar, obviamente. 12 ou 16. Acho que 16 vai ficar mais interessante. E aqui no modulação de cor, a gente é justamente isso. A gente meio que tem um tipo de controle sobre as cores. Ó. Vou deixar no 500. Ele vai ficar bem semelhante àqueles raios de sol, né? Tipo OpenGL, assim. Não sei explicar direito, mas aqueles raios de sol. Se eu aumentar mais, isso aqui vai ficar ainda mais forte. Então, quer ver? Deixa eu carregar. Ó. E é isso que ele faz basicamente, tá? Dá aquele reflexo do raio do sol, assim, tipo... Eu vou deixar aqui num 520 por aí, 500. Assim já está interessante. Então essa aqui é a segunda parte dos nossos raios, que também é super interessante, né? Agora a gente vai fazer uma coisa interessante, que como vocês podem ver na imagem que eu fiz, quando o Sol ele começa a passar a beira do mundo, vem aquele raio super forte na horizontal, né? Que também é bem interessante, como se na hora que ele pegou na câmera, assim, tivesse dado alguma coisa e tal. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, usando o ofuscar, vou dar um Shift D e vou pegar esse ofuscar aqui. Vou mudar a quantidade de estrias dele para 2. Vou já conectar o identificador de máscara na imagem dele e conectar no visualizar, que eu quero só ele agora. E vou fazer o seguinte. Ele aqui praticamente está tudo certo, a gente só vai aumentar o Smicer aqui para um número bem mais alto. E beleza. Outra coisa também que a gente vai fazer é de novo adicionar um gaussiano rápido. Então, desfocar via filtro, muda para gaussiano rápido, relativo, e vamos colocar um valor aqui. Aqui não pode ser muito, tá? Tem que ser bem baixinho, senão o sol vai meio que desaparecer. 1 já tá bom já. E também acho que dá para aumentar um pouco mais o Smicer aqui. Aí. Agora a gente vai mesclar os dois ofuscar. Então, Shift D, misturar, adicionar e o ofuscar na parte de cima aqui. Carregando. E beleza, assim está o nosso raio. Olha que interessante. Feito isso, agora é só a gente
E para a última parte, percebam que aquele embaçado que tinha aqui em volta do Sol, né, ele sumiu. E a gente vai adicionar um facho de Sol aqui, que também é interessante de eu explicar aqui, tá? Só que a gente tem que adicionar ainda mais esses fachos aqui. Então eu vou apertar Shift A, pesquisar, e vou escrever fachos. Aí já vai aparecer fachos de luz de Sol. Vamos também conectar no identificador. E vamos também conectar aqui no visualizador para focar apenas nele. Não está aparecendo nada porque o comprimento não tem. Então eu vou aumentar um comprimento aqui, ó. E vocês podem ver agora que eu tenho o branco ali, né? Aqui no meio. E eu tenho um preto, ó. Se eu puxar para o Y, ó, o preto vai para lá e a luz ela vai se movendo. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que deixar esse ponto preto aqui atrás no mesmo lugar que o branco, porque daí a gente vai pegar um efeito bem interessante. Então ele está no 500, se eu mover para 400 ele passa. Então eu acho que eu tenho que deixar aproximadamente 450. E é bem isso mesmo. Ficou certinho o nosso 450. E por que a gente está usando isso aqui, sendo que a gente podia usar um gaussiano rápido? Porque, não sei se você consegue ver aqui, mas ele de fato ele faz os fachos de luz. Ele não faz apenas um desfocar sem graça. Ele realmente cria vários fachinhos de luz. Se eu conseguir, eu vou deixar a imagem para vocês verem aí, que é vários risquinhos brancos. E ainda assim ele cria esse meio que esse efeitinho, tá? Então ele não é igual ao desfocar, que apenas embaça a visão. Agora que a gente fez isso, se você quiser aumentar o comprimento, você pode. Eu vou até aumentar bastante para explicar o que eu acabei de falar, ó. Aqui ele não está apenas criando essa visão branca meio clara, ele está realmente fazendo vários faixas de luz aqui, ó. Então era isso que eu queria explicar, tá? Eu vou deixar 225 mesmo e vou copiar esse adicionar, conectar aqui, adicionar aqui e vamos ver. E está pronto aqui o nosso Sol, tá? Terminamos aqui a nossa iluminação. Se você quiser, você pode também deixar outras configurações, pode aumentar tudo aqui, se você quiser, aumentar as estrias, tanto faz, tá? Fica ao seu critério. Se você quiser, você pode fazer isso, tá? Agora, eu vou selecionar toda essa parte de baixo que a gente criou e vou dar um Ctrl G aqui, Tab. E agora a gente tem esse outro grupo aqui. Se você quiser nomear, você aperta N e daí tem o nome aqui no item e daí em nós tá o nome, você muda aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo. A gente vai apenas adicionar um misturador. Adicionar. Adicionar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu peguei os grupos de antes lá sem querer. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa eu deletar esse aqui. Copiar aqui. Na verdade dá para deletar esse também. Pôr aqui na imagem. Entrada do grupo. Aqui na entrada do grupo eu vou apagar esse e beleza, deixar só esses aqui. Aí eu vou conectar aqui no adicionar, na parte de cima. Aqui tem que estar adicionar, não misturar. E vou adicionar o outro adicionar aqui. Só que daí a imagem aqui. Vai carregar. E já está aparecendo, né? Só a única coisa que não está é com o nosso ambiente. Então vocês percebem aqui, ó, que já está super interessante aqui. Vou selecionar todos os editores de noite, tirar um pouco da tela aqui. E vocês percebem aqui que já está bem legal o nosso Sol, né? Então, se você quiser mudar algumas coisas também, você pode. Mas eu não vou fazer isso, eu vou apenas adicionar agora o nosso ambiente. Então, Shift D, puxo o ambiente aqui em cima. Conecta aqui na imagem já. Vai dar uma carregada.
E beleza, agora está com todo o nosso espaço criado. Então é assim que faz esses raios de luz. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like e muito obrigado, tá?